Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira epístola de João. Primeira carta do apóstolo João. E aí já nessa abertura aí é interessante o quê? Você entender que esse João, ao qual a gente vai falar da epístola, epístola é carta. Epístola é uma carta. Ele tem algumas cartas aqui na Bíblia. Esse João aqui, ele é justamente o apóstolo João, aquele que caminhou com Jesus, aquele que desde o princípio do ministério de Jesus, ele caminhou com Jesus, ele viu todos os milagres de Jesus, ele sentou na mesa com Jesus, ele se denomina no evangelho dele como o discípulo amado, e ele esteve na mesa da ceia, ele viu a ressurreição, ele é aquele discípulo que Jesus falando para Pedro, falando de que Pedro iria morrer, de que Pedro um dia seria conduzido à morte por amor a Cristo. E o interessante é que Jesus falar para Pedro que Pedro seria conduzido à morte é algo muito motivador para Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes e Pedro estava vivendo aquele remorso, aquela angústia, acreditando de repente que tudo bem, eu tenho Jesus, eu tenho a salvação, mas de repente ministerialmente eu não sirvo mais para nada. Mas Jesus olha para ele e fala: não, cara, vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Eu não errei quando eu te chamei. Eu não erro quando eu chamo uma pessoa. Eu já sei do seu futuro, eu sei do seu passado, eu sei quem você é. E quando eu te chamo, eu sei o que você fará para mim. Vai lá e apacenta as minhas ovelhas. E aí o Pedro nessa motivação, e Jesus vai mostrar para Pedro que Pedro vai ter agora uma vida que não vai mais negar Jesus. E agora vai ao ponto de ele ser morto por amor a Jesus. Olha que coisa linda. E aí ele vai olhando para o João, e ele vai falar assim: e aquele ali? E aquele outro ali, que é o João? Aí Jesus fala para ele: ó, aquele ali, se eu quiser que ele fique vivo até quando eu volte, ele ficará. Em outras palavras, ô Pedro, cuida da sua vida, cuida do seu chamado. Às vezes a gente está mais ligado no chamado do outro do que no nosso chamado. A gente está mais preocupado com o que o outro vai fazer ou viver do que aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Já fica com essa aí no coração. E aí, uma coisa interessante é que aí rola essa lenda no meio dos apóstolos, dos discípulos, que o João iria ficar até a volta de Cristo. Mas na verdade o apóstolo João, a história vai mostrar pra gente que ele foi o único dos apóstolos que não teve uma morte matada, e sim, ele morreu de causas naturais, de velhice. O resto dos apóstolos foram tudo executados, mortos. E o João, ele entrou numa velhice, e ele escreve o Evangelho de João. Ele escreve 3 epístolas, que é 1 João, 2 João e 3 João. E, por favor, este não é o João Batista já tinha sido decapitado. E ele escreve Apocalipse. Então, o João, ele escreve o Evangelho, as 3 epístolas, que são 3 cartas, e Apocalipse. Ele é o autor desse conteúdo. E algo muito interessante que eu acho, é que o João também, ele foi chamado muito novo. Ele foi chamado, e ele foi amadurecendo conforme a caminhada. Tanto é que ele e o seu irmão, eles tinham umas ideias erradas acerca do que era o reino, e do que era o que Jesus tinha para eles. Tem um momento que eles estão se achando tanto com o poder ali, por caminhar com Jesus, que Jesus é rejeitado em uma vila, em um lugar que Jesus queria passar. Jesus e seus discípulos é rejeitado, e o João e o seu irmão chegam para Jesus e falam assim: ei, Senhor, vamos orar para cair fogo sobre eles. Olha que amor, porque o João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. E você vai ver isso no decorrer da carta que a gente vai ler, porque justamente, deixa o tema aqui, Isaac, da pregação. Porque justamente o tema dessa pregação, dessa série de mensagens, quando eu falei, vou pregar sobre a epístola de João, a única frase que veio ao meu coração é: meus filhinhos. É justamente por isso da imagem que tem sido divulgada aí, meus filhinhos. Está distorcida, mas tá bom. Meus filhinhos. Por que meus filhinhos?
Aí, porque essa carta, essa epístola, ele tem esse carinho. Meus filhinhos, meus amados. Aí eu já fico pensando num tiozinho barbudo, com cabelo branco, assim, aquele amor de pessoa. Mas Jesus tinha dado o apelido para ele, quando ele era mais novo, para ele e para o seu irmão, sabe do quê? Filhos do trovão, os Boanerges. Que os caras era embaçado. Os caras, eles não queriam levar desaforo para casa. Estavam até disputando para saber quem iria sentar do lado de Jesus no seu trono ali, quando Jesus reinasse. Então, quer dizer, também é uma outra lição que a gente já aprende assim, a título de informação histórica sobre o João, é que no processo de caminhar com Jesus, nós somos amansados, amém? No processo de caminhar com Jesus, o nosso temperamento, ele pode ser sim transformado. Em nome de Jesus, o seu Hélio já não é mais o mesmo depois que caminhou com Jesus, o Anderson já não é mais o mesmo, a Dalete já não é mais a mesma, você já não é mais o mesmo. A partir do momento que você começa a caminhar com Jesus, você dá início a uma jornada de transformação em mansidão e Espírito Santo na sua vida, amém? Glória a Deus. Tem que haver. O cristão, ele não pode falar assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu sou desse jeito, e eu fui criado desse jeito, e não é assim. Você nasceu em Cristo Jesus. Então é esse João que escreve essa epístola para a gente. É esse João que a gente vai refletir nos próximos domingos. E a título de informação, eu acho isso muito interessante, porque, meus filhinhos, é a forma com que o João vai tratando a igreja. O João, ele foi percebendo, como ele estava convivendo agora com uma segunda geração de cristãos. É importante vocês entenderem isso. Cristãos que não viram Jesus, que não caminharam com Jesus. Já havia 3 evangelhos. O evangelho de Marcos, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo Mateus. E o João, ele decide escrever um evangelho, e se você vai ver, o evangelho de João é totalmente diferente do evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus. Ele caminha para uma outra direção. Ele já começa o evangelho dele dizendo, olha, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vocês vão me acompanhando aí, por favor. E aí, evangelho de João 1, começa o evangelho dele já dizendo sobre isso. Por quê? Porque haviam cristãos que não conheceram Jesus. Havia uma geração de cristãos que não haviam caminhado com Jesus. Então, o João, ele deixa claro que ele vê a necessidade de escrever o evangelho dele por um motivo. Evangelho de João 20, 31. Olha, ele deixa claro no seu evangelho por que ele escreveu o evangelho. E olha o que ele diz. Estes, porém, estão registrados, por que ele escreveu? Estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo nele, tenham vida pelo poder do seu. Por que João escreveu o evangelho dele? Para que pudéssemos ser salvos e acreditar que Jesus de Nazaré é o Cristo, Filho de Deus, amém? Foi para isso que ele escreveu o evangelho, para a nossa salvação. Ele escreveu o evangelho para que a gente possa ter salvação no nome de Jesus. Ele escreveu o evangelho para que a gente, lendo o evangelho, e o interessante é que no evangelho que ele escreve, ele deixa registrado a divindade de Jesus. Que aquele Jesus não era simplesmente o filho do José, aquele Jesus não era simplesmente o filho da Maria, aquele Jesus não era simplesmente um carpinteiro de Nazaré, aquele Jesus era o próprio Deus encarnado. Por isso ele começa dizendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele está dizendo, ei, esse Jesus, ele é o Cristo. Ele aponta para o Cristo. No evangelho de João, ele destaca 7 milagres de Jesus, transformando água em vinho, ressuscitando Lázaro e outros milagres. 7 milagres extremamente relevantes, para quê? 7 é o número da perfeição, para dizer, só ele pode fazer isso, porque ele é Deus. Aleluia. Ele também destaca no seu evangelho, o que a gente conhece dentro dos estudos, as 7 afirmações de Jesus dizendo, eu sou,
Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou. As afirmações igual Deus fala lá em Êxodo para o Moisés, quando Moisés fala, meu Senhor, e quando perguntarem quem me enviou, o que eu respondo? Como que Deus responde para Moisés? Diz, diga que o grande eu sou te mandou. Jesus, no Evangelho, o João revela esse Jesus que tem a mesma força de Deus, de identidade, dizendo, eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei para que eu vim, e eu sei o que eu faço. Aleluia. É um Deus com identidade. Então o Evangelho de João, ele escreve para que nós possamos ser salvos. Creia que Jesus é o Cristo e seja salvo. É isso que ele declara no seu Evangelho. Só que aí o João escreve uma carta. E essa carta, primeira carta do João, primeira epístola de João, que é essa que nós iremos debruçar, ele escreve também por um motivo. E um motivo que eu acho muito interessante, e que é por isso que eu quis trazer e quero trazer essa série para vocês a partir de hoje, ele revela no 1 João capítulo 5, versículo de número 13. O João ele deixa claro do porquê que ele escreve essa carta. E ele diz, escrevi estas coisas a vocês que creram no nome do Filho de Deus. Espera aí, ele está dizendo que escreveu a carta para os crentes. A carta do João não é para quem não crê, a carta do João é para quem crê. Primeiro ele escreve o Evangelho para que a gente possa se converter, e se convertendo ele escreve uma carta para quê? Para que a gente possa saber, ter certeza da vida eterna. Irmão, e a gente vive nesse tempo que um monte de crente não tem certeza que tem a vida eterna. Tem um monte de crente que não sabe que está salvo. Tem um monte de crente que está mais perdido que eu não sei o que. Eu ia falar deficiente visual em troca de tiro dos polícias. Mas aí ia ficar politicamente, né? Cego em tiroteio já não se fala mais, né? Deficiente visual em trocas de tiro, talvez. Enfim. Mas tem gente perdida. Talvez você está aí sentado e você não sabe se você é salvo. Talvez você está aí sentado e porque alguma coisa que você fez, você fala assim, eu não tenho certeza da salvação. Eu posso perder. E tem gente que vive caminhando, acreditando que em qualquer momento pode perder a salvação, como se pudesse perder o título de eleitor, ou perder a carteira, ou perder o cartão. E o João, ele escreve esse evangelho, essa epístola, para falar uma coisa para a gente. Eu estou escrevendo isso, para vocês que creram em Jesus. Para quê? Para que vocês saibam que tem a vida eterna. Porque quem te salvou não foi você. Se quem te salvou foi Jesus, se quem te salvou foi o Filho de Deus, creia nele e na salvação que ele tem para você. Então, é muito importante nós, e eu acho extremamente relevante nós debruçarmos sobre esse assunto. O Evangelho de João mostra que Jesus é o Cristo e veio oferecer salvação. Já a sua primeira carta, ele diz como saber, com base em nossas experiências e em nosso comportamento, que temos a vida eterna. No Evangelho, João afirma que Jesus veio para revelar o Pai. Já na sua carta, ele mostra que podemos estar seguros de nosso relacionamento com Deus. No Evangelho, João afirma que Jesus dá o Espírito Santo a cada pessoa que nasce de novo. E em sua carta, ele explica a vida diária no Espírito. O Evangelho de João indicava os discípulos de Jesus a prática da união espiritual, ao amar uns aos outros. Já a carta esclarece como pôr esse amor em prática. Então eu te convido a partir de hoje, mergulhar comigo em uma prática de vida cristã. Eu te convido a partir de hoje, você ter resposta para os seus dilemas e suas dúvidas. O que é ser salvo? O que é de fato caminhar com Cristo? Como posso saber que eu tenho Jesus em minha vida? Louvado seja o Senhor pelo apóstolo João, que nos vai dar a direção de como podemos
olhar para as nossas vidas hoje e termos a alegria, a certeza da salvação. E se alguma coisa que não estiver batendo com o que ele falar, que nós possamos nos converter e viver a alegria de ser salvos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pelos irmãos que o Senhor trouxe aqui, te agradeço por tua verdade, sua justiça, tua bondade, te agradeço por tua palavra, e é nela que nós vamos debruçar essa noite, para, com entendimento e com amor do Senhor, encontrarmos alegria e certeza daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Que haja transformação, que haja salvação, que haja libertação, que haja um confronto dentro de nós e uma libertação para algo mais parecido com o Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no primeiro século, quando essa carta ela é escrita, primeiro século é o momento ali que, do contemporâneo, os primeiros 100 anos de Jesus ali, Jesus nasceu e está ali, primeiro século. Começou a surgir uma doutrina dentro no meio da igreja cristã, misturando-se com algumas filosofias gregas. E o gnosticismo, o que é gnosticismo? Vem da palavra gnosis, que significa conhecimento. E os gnósticos, eles estavam com a ideia do quê? Ideias de filosofias misturada com algumas tradições judaicas. E a visão grega, isso é importante, eu só vou colocar você por dentro disso. A visão grega, da filosofia grega, é de que o corpo não presta. O corpo é totalmente ruim. Nada de bom pode vir do corpo. E a alma é boa. Então, a ideia do cristianismo, de um Cristo, de um Deus que se faz homem, é loucura. A ideia de um Cristo que vive como homem é loucura. Por quê? Porque a carne é ruim. A ideia de um Cristo que morre, mas que ressuscita, é mais loucura ainda. Por que ele vai ressuscitar e subir ao céu em corpo, se o corpo não presta? Mas quem criou o corpo? Quem criou o corpo? Deus. Deus criou o corpo e disse, é bom. O pecado bagunçou o negócio. Mas quando Deus cria o homem, Deus diz, isso é bom. E o cristianismo, ele é uma loucura para essa filosofia grega, da matéria, da alma, e aí há uma vertente dentro da igreja que até acredita, olha só que os caras acreditaram, que Jesus nasceu de Maria e de José, e que Maria não era virgem. Maria, a gente crê, de fato, que Maria era virgem quando concebeu o Jesus pelo Espírito Santo, e que não teve relações até que a criança nascesse. A gente crê nisso. Mas só que os irmãos, não dá nem para falar que são irmãos, os falsos mestres, eles estavam dizendo que não, que Jesus nasceu homem, e que no batismo ele recebe o Espírito Santo, e naquele momento ele recebe o Cristo. Tipo incorporar o Cristo, vamos incorporar o Cristo. Incorporou o Cristo. E que na cruz acabou a obra e o Cristo subiu, e já era. E eles começaram a dizer que Jesus não era homem, e que até algumas lendas de que onde Jesus caminhava não tinha nem pegadas. Então é importante vocês só entenderem isso, que o João escreve para uma turma de crente que não tinha visto Jesus, para uma turma de crente que estava ali tomando cuidado com algumas coisas que estavam ouvindo de heresia, de que Jesus era só um espírito, que o Cristo foi um espírito, e que não podia ser um homem. Então, diante disso, o João decide escrever uma carta. E eu quero já também pegar na palavra meus filhinhos. A partir do capítulo 2, você vai ver ele dizendo, meus filhinhos, meus amados. E eu acho muito interessante a ideia dos meus filhinhos, sabe por quê? Porque ele é o apóstolo João, ele caminhou com Jesus. E a gente tem essa coisa de paternidade apostólica que se tem por aí, e parece que o apóstolo, quando fala você é meu filho na fé, ele está dominando aquela pessoa. Pode ver. Agora você ir no mercado, o carro que você vai comprar, eu tenho que falar qual vai ser a marca.
a roupa que você vai vestir eu tenho que aprovar. Se você vai namorar, você não tem que pedir para o seu pai, não. Você tem que pedir para o apóstolo. E o apóstolo aquele grande guru, ele domina as pessoas nessa questão de paternidade. Só que o que o João vai dizer para a gente é totalmente diferente. Ele usa a perspectiva dos meus filhinhos, não no domínio que ele pode ter sobre as pessoas na perspectiva apostólica. Ele usa os meus filhinhos no compromisso de guiar os seus irmãos até Cristo Jesus. É o compromisso de discipulado. Meus filhinhos, eu tenho preocupação de vocês, de guiar vocês no caminho certo. A minha preocupação é conduzir vocês no caminho bom, no caminho que conduza a Jesus. Ele não usa o apostolado para dominar pessoas, ele usa o apostolado para direcionar pessoas. É totalmente diferente. Por isso, meus filhinhos, vamos ler Primeira Epístola de João, capítulo 1. Diz assim: proclamamos a vocês aquele que existe desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Amém? Uau! Irmão, na carta de João, ele vai usar alguns termos muito legais. E eu acho interessante isso, verdades e mentiras. É uma carta que ele vai falar muito assim sobre aquele que não, ele vai expor a mentira, ele vai revelar o que é a mentira. E é claro, o oposto da mentira é a verdade. Quer ver uma coisa interessante? Na carta de João, ele vai deixar algumas coisas que nós devemos nos atentar sobre a evidência da salvação. Você quer saber se você é salvo? Vamos debruçar naquilo que o João pensa sobre 3 coisas, no que ele expõe sobre 3 coisas que nós podemos analisar sobre salvação. E não é se você usou shorts ou não, não é se você jogou bola ou não, se você assistiu novela ou não, sua salvação não está baseada nisso. Olha o que João fala de 3 coisas interessantes na sua epístola sobre salvação. Toma nota disso. 3 evidências de uma pessoa salva, e ele vai usar a palavra mentira. E o oposto da mentira é verdade. Olha o que ele diz, João 2, 22, 23. Coloca aí, Isaac, João 2, 22, 23. O que ele diz? E quem é mentiroso? Quem? Quem não está falando a verdade? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho também tem o... Qual a primeira evidência de uma pessoa salva? Que a gente tem que ter? A doutrina. E a doutrina é, volta ao versículo 22, a doutrina da salvação é aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Esse Jesus de Nazaré. Gente, tem um monte de gente que acredita que Jesus veio como uma figura política. Outros acreditam que Jesus veio como uma pessoa influente, um grande mestre.
Irmão, é loucura você não acreditar que houve uma pessoa histórica chamada Jesus e que viveu na região da Palestina. Até os ateus que não creem em Deus, eles não negam a existência de um Jesus histórico. Existem muitas evidências de que existiu um homem chamado Jesus. E você pode conversar com qualquer ateu inteligente e ele vai confirmar com você isso. Às vezes tem ateu que é mais inteligente que muito crente, de verdade. Mas isso não está relacionado à salvação, graças a Deus. Amém? Mas enfim, a existência de um Jesus histórico é inegável. Qual é a diferença? É que nós acreditamos que esse Jesus histórico que pisou na terra como um homem, que nasceu lá em Belém, numa manjedoura, ele é o próprio Filho de Deus. Ele ressuscitou, ele é o Cristo. Irmão, uma primeira evidência da nossa salvação é saber que Jesus é o Cristo. Você sabe que Jesus é o Cristo? Ele é o ungido de Deus. A evidência que o João deixa aí. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o Cristo? Foi para isso que Ele escreveu o Evangelho. Segunda evidência interessante que a gente tem que analisar. E analise a sua vida. Você crê que Jesus é o Cristo? Ou você só acredita numa pessoa histórica? Você só acredita num grande líder, num grande filósofo, no psicólogo dos psicólogos, no mestre dos mestres? Não! Ele é o Cristo! Ei, som, calma, relaxa. Ele me olhou com um olhar fulminante. Olhares como, ele tinha o olho com chamas de fogo. Aí, essa é a primeira evidência, amém? Guarda isso no seu coração. Se tiver dúvida da sua salvação, lembra, Jesus é o Cristo, você crê nisso? Aleluia. Segunda coisa que o João deixa, primeira prova doutrinária, Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Segunda prova social. Qual é a prova social? Epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Coloca aí, Isaac, 4:20, João 4:20. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois, se não amarmos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus que não? Olha a prova. Irmão, quem teve um encontro com Jesus, um salvo, não pode guardar ódio nem rancor no coração. Está aí. Por quê? Se alguém afirma que ama a Deus e odeia o seu irmão, o que é? Mentiroso. E mentiroso não herdarão o reino dos céus. Tem gente que fica pensando em usos e costumes para falar de salvação. João vai mais nas entranhas. Prova doutrinária, Jesus é o Cristo? Amém. Como anda meu coração e meu relacionamento social? Eu não posso amar a Deus e fazer o mal aos outros. Eu não posso amar a Deus e odiar as pessoas. E ele usa odiarmos os nossos irmãos. Ele está estreitando a relação ali. Mas o próprio Jesus disse que alguém que quer fazer alguma coisa para ele, que visite o preso, que alimente o faminto, que dê água ao que tem sede, que vista ao que está descoberto, porque quem fizer para um desses pequeninos fará para ele. Você é salvo? Como anda seu coração acerca das outras pessoas? Nós não podemos fazer isso sozinho. Porque primeiro temos que crer, só crendo que Jesus é o Cristo, temos a capacidade de viver em comunhão com os outros. Isso não é uma obra sua. Isso é uma obra de Cristo nas nossas vidas. E eu já ouvi aqui, e eu vejo continuamente, nesse ministério que eu caminho há 14 anos, relacionamentos sendo restaurados, ódio sendo caindo por terra, pessoas que não conseguiam viver uma vida plena por causa de rancor e mágoa, agora vivendo uma vida livre em Jesus Cristo. Porque a salvação ela é real. E ela não está baseada no que eu faço, está baseada naquilo que Cristo faz na minha vida. Terceira evidência, terceira prova. Primeira prova, doutrinária. Segunda prova, prova social. Terceira prova, regra de 3 do Senhor. Qual é a regra do Senhor? Você quer falar alguma coisa para mim? Que susto. Qual é a coisa do Senhor? A prova moral. Qual é a prova moral?
João 2,4. Olha só, João 2,4. Turma, vou pôr aqui atrás para eu não bater a mão, tá bom? Eu senti o seu olhar. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é o quê? Olha só, o João falou 3 vezes, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Mentiroso quem não crê que Jesus é o Cristo, mentiroso quem não ama o seu irmão, e mentiroso quem não obedece a Jesus. Irmão, evidência da salvação é obediência àquilo que Cristo tem para mim e para a sua vida. Eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. E a tua verdade é o que me move. A tua palavra é o que me move. Não tem como você dizer que você é salvo e você vive uma vida contrária àquilo que Cristo quer para a sua vida. Aleluia! 3 evidências. 3 evidências. E também no meio de tudo isso, nessa epístola, você vai ver João destacar a ênfase na essência de Deus. Eu só quero deixar um pouco aberto isso. A gente vai ver nessa epístola a essência de Deus. E qual é a essência de Deus? Primeiro, Deus é luz. Nele não há trevas alguma. Irmão, Deus não tem nada escondido. Deus não é Deus de picuinha. Se tem algo que não pode ser aberto, se tem algo que tem que ser na encolha, não é de Deus. Porque Deus é luz. Deus é luz. Deus é verdade, Deus é luz, e luz é bondade, luz é santidade, luz é pureza. Deus é luz. Esse é um conceito que o João quer trazer na sua carta. Outra coisa que Deus é amor. E ponto final. Irmão, o Deus que é luz, Ele não vai fazer você ficar doente para vir para Ele. Tem gente que acredita nisso. Oh, eu peguei esse câncer porque Deus tem uma obra na minha vida que é para eu vir para Ele. Isso não é Deus, porque é impossível a luz fazer algo que seja trevas. Você está entendendo o que eu estou falando? É impossível. Luz é luz. Luz não compactua com as trevas. E Deus é amor, irmão. Deus, Ele é o próprio amor. Tudo que é contrário a amor, não é Deus. O amor corrige. Claro que o amor corrige. Que pai que não corrige o filho? É um pai banana, que precisa aprender. Porque senão o filho daqui a pouco está aí com síndrome de imperador. Eu tive uma palestra com uma psicóloga recentemente, eu e a Márcia na família acolhedora, e a psicóloga falando de a síndrome do imperador, do reizinho. Crianças que crescem sem limite. E que quando chega na vida, irmão, a vida vai dar limite. Porque você não pode fazer tudo o que você quer, você não pode ter tudo o que você quer. Então, qual é o caminho dos pais? Ensinar os limites da vida para os seus filhos. Amém? E o pai que ama, corrige. Corrige. Não importa, a maneira sã, baseada na luz, no amor. Não na violência, nem no ódio. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas que precisamos de direção. O amor também faz isso. Deus é amor. E outra coisa que o João vai deixar nessa carta muito explícito para nós, essas 3 evidências da essência de Deus. Deus é luz, Deus é amor e Deus é vida. E aí, a gente vai entender um pouco melhor por que ele fala essas coisas. Versículo 1 ao 4 ele diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, que tocamos com as nossas próprias mãos. É redundante ele falar, vimos com os olhos. Você vai ver com o quê? Com o ouvido, irmão? Pelo amor de Deus. Você vai tocar com o quê? Com a mão. Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, tocar com as mãos. Mas só que ele faz, ele propositalmente exagera nessa introdução. E se você parar e pegar essa introdução e pegar a primeira epístola de João, você vai ver que tem umas semelhanças ali, dele declarando sobre essas coisas, sobre o que? Ele é a palavra da vida. Você sabe, versículo 2, versículo 1, ele é a palavra da vida. A palavra vida ali, no grego, é uma palavra que chama-se zoe. Pode ser, nos textos gregos, a palavra bio se fala da vida biológica. Por isso que vem fala da vida biológica. A palavra grega, biologia. Essa vida do cara que come, que
que faz suas necessidades, que cresce o cabelo, a biologia vai explicar por que eu tô ficando careca, por que o John tá barrigudo. Tô brincando, John, relaxa. Por que essas coisas? A biologia vai falar por que eu fico cansado, por que eu tenho sono, por que eu tenho fome. Isso é bio, é a vida cotidiana, a vida natural. Só que aquela palavra ali está dizendo que ele é a palavra da vida Zoe. E a vida Zoe é a vida espiritual, a vida plena, a vida perfeita, a vida que está em Deus, aleluia. Ele é o Zoe, Ele é a vida abundante, Ele é a eternidade, Ele é aquele que está com Deus, Ele é a vida plena de Deus para nós, aleluia. Aleluia. Ele. Então quando você entende que Ele é o Zoe, aí você para e fala assim, às vezes eu estou mais em Cristo por causa da bio. Aí eu quero uma namorada. Namorada é biológico, irmão, da necessidade dos seus hormônios aí, dos seus anseios psicológicos, sentimentais, necessidades físicas e emocionais. Às vezes você está pedindo para Deus um carro, bio. Você está pedindo para Deus um emprego, bio. Às vezes você está pedindo para Deus coisas que só são relacionadas a essa vida comum da gente, mas o que Ele de fato veio fazer para a gente é nos trazer vida e vida eterna. Uma vida que transcende essa limitação. Aleluia. Versículo 2 ele vai dizer o quê? Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos, agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Por que o João está começando a carta dele desse jeito? Falando que viu, ouviu e tocou em Cristo, para refutar os gnósticos, que estavam dizendo que Jesus era só um espírito. Então ele está dizendo assim, eu vi Ele, eu toquei nele, eu estive com Ele, eu comi pão com Ele, eu chorei com Ele, eu toquei, e não posso tocar em um espírito, não posso caminhar cotidianamente, dormir e acordar com o espírito. Eu estou escrevendo para vocês, meus filhinhos, para que vocês entendam que esse Jesus não é um espírito, esse Jesus é um 100% homem e 100% Deus, aleluia, porque Ele estava na eternidade, no princípio de todas as coisas Ele já estava. Irmão, a eternidade é algo maravilhoso. Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, já não é mais 1 milhão de anos, concorda comigo? Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, ele já não é mais 1 milhão de anos. Mas e se você tirar um dia da eternidade, ela continua sendo eternidade? Já parou para pensar nisso? Sabe o que isso significa? Que nós não compreendemos a eternidade, porque nós somos seres finitos. Nós só sabemos daquilo que nós sabemos. Como que nós vamos saber daquilo que é eterno? E o João está apontando, Jesus se fez homem, tocamos, vimos e ouvimos, mas Ele é o próprio Deus, porque Ele é eterno, aleluia, glória a Deus. Você precisa entender nisso, Jesus é 100% homem, e aí o negócio fica louco, porque esse Deus que é eterno, escolheu vir em forma de homem, e subiu aos céus, com um corpo. Ele se aprisionou num corpo. Ele não precisava disso. Ele não precisava saber o que é dor, ele não precisava saber o que é essas coisas, mas ele escolheu sentir o que eu e você sente. Ele escolheu sentir o que é fome, ele escolheu sentir o que é frio, ele escolheu sentir o que é dor, ele escolheu sentir o que é desprezo. Sabe para quê? Para você olhar para ele. Você não pode olhar para ele e dizer, você não sabe o que eu passo, aleluia. Você tem um Deus que sente o que você sentiu, ou que sentiu o que você sente. Ele foi o primeiro ser em corpo que subiu aos céus, para preparar para nós
uma morada. Então, isso já rompe algumas doutrinas. Deixa eu te explicar uma coisa, isso é muito sério. Tem crente que pensa, o corpo fica, o importante é o espírito estar com Deus. Cuide desse templo que o Senhor te deu. Sabe por quê? Porque a promessa de Cristo não envolve só a sua alma. A promessa de Cristo envolve também o seu corpo. Porque no último dia, Ele vai ressuscitar essas carcaças aqui. No último dia, nós iremos ser ressurretos. Nós vamos levantar, nós vamos viver em carne. Sabe o que? Num corpo glorificado. E a igreja precisa entender isso. Porque senão vai entrar numa doutrina gnóstica que diz, o espírito é bom, a alma é boa, mas a carne não presta, porque tudo é obra da carne, porque é a carne que é tudo de ruim. Não, não, não. Porque na doutrina gnóstica a carne influencia a alma. Mas aí Jesus vem e fala assim, que aquilo que está aqui dentro, o espírito dele vai influenciar a nossa alma, e nossa alma vai influenciar a carne, e a carne vai ser boa. Sabe por quê? Porque Cristo salvou a minha alma e o meu corpo em nome de Jesus. Salvação é completa, querido. Você não pode dizer assim, eu vivo aqui dentro, Jesus está aqui dentro e o seu corpo na esculhambação. Não, pelo amor de Deus. Tem gente que é assim, não, meu coração está em Jesus, mas o meu corpo não presta, o corpo, que isso, vaso? Jesus veio salvar a tua alma, veio salvar o teu corpo, porque a obra dele é completa na tua vida. Aleluia. Está aí, é pleno, é completo. Irmãos, uma coisa que eu acho interessante da forma com que o João fala aí, ele fala assim, nós vimos, nós ouvimos. Gente, talvez ele esteja ali como talvez um dos últimos apóstolos vivos. Essa carta foi escrita no ano 90 depois de Cristo. Talvez ele é um dos últimos apóstolos vivos, mas ele não usa no singular. Eu vi, eu toquei, eu ouvi. Ele fala nós. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que Cristo não é uma doutrina reservada para alguns, que Cristo é uma experiência para toda a igreja. Aleluia. É para você, é para mim. Essa epístola, você sabe que ela é considerada uma epístola católica, sabia? Sabia? Porque a palavra catolicismo significa universal. A palavra catolicismo significa universal, é para a igreja toda. Não é exclusiva para a igreja apostólica romana, aí já é outra coisa. Mas a palavra católico significa universal. Então ela foi escrita para a igreja universal, não da do reino de Deus, daquela da placa. Foi escrita para nós, que estamos ouvindo ela. Ela é uma carta doutrinária. E olha quanta coisa a gente já aprendeu sobre essa doutrina. Vimos as evidências da salvação. Você é salvo? Você não é salvo porque assistiu a novela. Você não é salvo porque deixou de fazer tal coisa. Você é salvo porque você creu em Cristo Jesus. Você é salvo porque você tem evidências sociais, das suas relações sociais está mudando com as pessoas. Você é salvo, sabe por quê? Porque agora você é obediente à palavra de Deus. E ela começa a influenciar a sua vida. E aí ele vai dizer que essa perspectiva da vida eterna e de Cristo, e entender essa doutrina de Cristo, vai fazer o quê? Trazer comunhão para nós. Irmãos, a comunhão em Cristo só é possível, a comunhão da igreja só é possível através de Cristo Jesus. Porque nós cremos em Cristo Jesus. Nós só podemos reunir tanta gente diferente, com tantos costumes diferentes, com tantas falhas diferentes, num só lugar e louvar ao mesmo Deus por causa de Cristo Jesus. Amém? Versículos 5 ao 7, olha o que ele diz. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele e vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, Deus é luz. A natureza de Deus é santa. Amém? E a natureza, o que ele está dizendo assim? A natureza de Deus é santa. E a natureza do homem é pecaminosa. Nossa natureza é pecaminosa. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, explicando uma doutrina básica, simples.
Não se pasmem e não me chamem de herege, mas você não foi gerado por Deus. Deus não te gerou. Deus não te gerou. Posso provar que Deus não te gerou? Sabe por quê? Porque Deus só pode gerar aquilo que é Deus. Você é Deus? Tu é Deus? Já viu alguém gerar algo diferente dele? Macaco gera o quê? Baleia gera o quê? Baleia gera o quê? Baleia. Pecador gera o quê? Pecador. E Deus gera o quê? Deus. Nós somos filhos por adoção. E aí o amor é muito maior, sabe por quê? Porque a gente não escolhe quem a gente gera. A gente ama os nossos filhos, não ama? Mas a gente não escolheu a carinha deles, o jeitinho deles. Eles vão crescendo, a gente vai passando raiva com eles. Quem tem filho mais velho sabe que quantas vezes o filho vai fazendo aquilo que o pai não quer. O pai fala assim, não, porque meu filho vai fazer. Até a paternidade, a maternidade, às vezes a gente fala assim, não, porque eu vou comprar uma poltrona de amamentação, porque quando chegar do hospital, eu vou colocar aqui no meu MP3, não, nem tem mais MP3, vou colocar aqui no meu Spotify, o meu sonho é colocar o diante do trono, os olhos do Pai, você ama-me, e vou amamentar o meu filho na poltrona de amamentação, que Deus planejou. Aquela cena linda, aí chega o marido passando óleo Johnson nas pernas, na barriga, e vai idealizando tudo aquilo, aí quando nasce a criança não quer pegar o peito. É Deus, né, falando, né? Aquela idealização daquela criança mansa, linda, aquela cena de fraldas Pampers, ela não existe na realidade, a criança ela já cresce, já nasce com giraia. Não é? Não dorme à noite, é cheia de cólica, reclama. Aí você fala assim, porque eu vou ter um parto. Você não planeja nada, meu amigo. Você fala assim, porque as irmãs falam, não, porque eu estou me preparando para ter um parto normal, que vai ser lindo, eu vou ter um parto de cócoras. Aí quando começam as primeiras dores do parto e não tem dilatação, e o negócio aí, você fala, rasga isso! Calma. Está se assustando, né? Calma. Não. É tudo mentira. Não. É fácil. Quando você fala, vai nascer, faz. É rápido. Sai que... Mas por que eu estou falando isso? A idealização de um filho gerado não é geralmente o que a gente planeja. Você não escolhe o filho que você gera. Escolhe? Não escolhe. Você não sabe nem se é menino ou menina. Vai ser menina, você não escolhe. Mas a adoção você escolhe. Você escolhe adotar. A paternidade da adoção, o amor, olhando os defeitos e fala assim, eu vou adotar você, cheio de defeito, cheio de mania toda dengosa, eu vou te adotar. E pecador falho, eu vou te adotar. O amor da adoção é maior do que o amor da paternidade de gerar. Aleluia. Então quando eu falei a princípio que Deus não te gerou, você fala, esse pastor é esquisito, mas eu estou te dizendo, ele não te gerou, mas ele te amou e te adotou. Ele te pega com entranhas de amor e te faz filho. E aí, para um pai que adota nessa perspectiva, não tem diferença de filho que é gerado ou filho que foi recebido, porque tudo é de todos, sabe por quê? Porque agora você tem o meu nome e você é meu filho. E Deus é luz. E quando a gente está nele, nós somos purificados de todo pecado. E mesmo Deus sendo luz e a gente com uma natureza pecaminosa, quando nós nos aproximamos da luz, nós começamos a manifestar em nossas vidas as evidências da luz. Olha o versículo de número 6, 5. Volta lá, Isaac, no 5, por favor. 5. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Como eu estou dizendo, essa é uma carta muito prática. Não tem como você enganar Deus. E não tem como você enganar Deus. Tem gente que fala assim, mas essa mensagem aí está dizendo que é só crer em Jesus, está salvo, então todo mundo está salvo. Mas existem evidências. Não tem como você estar em Deus e caminhar nas trevas. E caminhar na luz vai afetar o quê? Os seus relacionamentos. Quando você quer ver uma prova de se você está na luz, é os relacionamentos que você tem. Versículo de número 6, olha lá.
Se afirmamos que estamos em comunhão com Ele e vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas se vivemos na luz como Ele está na luz, temos comunhão com quem? Com os outros. A primeira vez que eu vi isso foi do Rodrigo Oliveira. Ele falou assim, ó, se você não tem um problema com a sua esposa, você tem um problema com Deus. Você não tem um problema com o seu filho, você tem um problema com... Você não tem um problema com o seu patrão, você tem um problema com... Você não tem um problema com o seu pastor, você tem um problema com Deus. Esteja bem com Deus, esteja na luz. E a luz vai gerar o quê? Comunhão, perdão, salvação. Porque Deus é amor, Deus é luz e Deus é vida. Deus não é discórdia, Deus não é intriga, Deus não é ódio, Deus não é violência, Deus é amor. E quando estamos nele, caminhamos nele, só por causa dele, e eu vou dizer isso, não é meu esforço, não é o seu esforço, porque de repente você está dizendo, então eu preciso melhorar com a minha família, eu preciso melhorar com as pessoas ao meu redor, eu preciso melhorar com as circunstâncias ao meu redor, para que eu demonstre que eu estou com Deus. Você está errado. Você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Crer que Ele é o Filho de Deus. Porque só Ele, só estando em comunhão com Ele, você pode viver melhor com os relacionamentos ao seu redor. Aleluia? Aí uma outra prova muito clara. Andar na luz reflete nos nossos relacionamentos, irmãos. Andar na luz reflete nos nossos relacionamentos. Versículo de número 8 e 9. E eu estou caminhando para o final. 8, 9 e 10. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E não vivemos a verdade. Olha o que ele está dizendo. Olha, se eu disser que eu não tenho pecado, eu não estou vivendo a verdade. Em outras palavras, se nós estamos na luz, a luz revela quem somos. Ai de nós. Você lembra o Jó? Era um homem íntegro. Um homem que Deus dá testemunho dele. Fala assim, não há outro homem igual Jó. Jó é uma integridade total, pleno. Só que quando Jó tem um encontro com Deus, com a palavra de Deus, ele diz, olha, ai de mim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu sou miserável dos miseráveis, eu não sou ninguém. Quando o profeta tem um encontro com o trono de Deus, o que ele diz? Ai de mim, que sou pecador. Quando Pedro, no barco dele, ele vê que Jesus é mais do que um homem, ele se prostra e fala assim, olha, se aparta de mim, Senhor, eu não sou digno. Quando o João, na ilha de Patmos, tem uma visão do Cristo, ele também cai, apavorado, porque ele não é digno. Irmãos, quanto mais nós estamos na luz, mais somos capazes de analisar nossas próprias falhas. Mas somos capazes de olhar para nós mesmos e dizer, sou pecador, sou falho. Pecados são atitudes erradas que nós cometemos. Pecado é o poder que nos domina. Jesus veio, versículo de número 9, Isaac. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar da injustiça. Versículo 10. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar, Deus de mentiroso, e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Olha que loucura. Deus disse, vocês são pecadores. Por que Deus disse que nós somos pecadores? Ele afirma que somos pecadores porque Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, irmãos, pelo amor de Deus. Se Ele manda o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, é por quê? Porque somos pecadores. Não concordar. O que é confessar o pecado? Você sabe o que é confessar o pecado? Confessar pecado é você concordar com Deus. Você dizer, Senhor, eu sou pecador mesmo. E sem o Senhor, eu não consigo. Sem o Senhor, para mim não dá. Porque só o Senhor pode me conduzir para a vida. Porque só o Senhor é capaz de perdoar os meus pecados. Olha que coisa profunda, irmão. Reconhecer que somos falhos
faz com que os nossos pecados sejam perdoados. Meus irmãos, em nome de Jesus. Versículo 9, coloca uma coisa aí, volta o versículo 9, Isaac. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e... Irmão, essa palavra justo aí, ela tá de um jeito que se a gente não parar para pensar... Porque se Deus é justo, o que eu e você merece? O que eu e você... Deus é justo. E a justiça da lei é o seguinte: nós merecemos condenação. A justiça é essa. Só que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, porque quando nós entregamos a vida para Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E aí aquela ira de Deus contra o pecado, Ele vai olhar para nós, vai olhar para os itens e falar assim: não, peraí. Eu propus desde a eternidade que o sangue do meu filho pagaria a dívida dos itens. Então, eu sou justo para cumprir aquilo que eu disse. E você está perdoado pelo que eu propus no princípio. Eu sou justo com a minha palavra. É isso que Ele é. Não é uma justiça de lei. Porque a justiça é aqui, ó. Mas Ele é justo e fiel ao que Ele propôs do plano de salvação para mim e para a sua vida em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você essa noite, Deus é luz, Deus é amor e Deus é vida. Em nome de Jesus, se a sua vida não está de acordo com isso, corra para Cristo, venha para Ele, molde-se nele, porque tudo isso não é para te julgar ou me julgar, mas para que nós possamos nos colocar debaixo da luz, olhar para as nossas vidas e dizer: bendito seja o Senhor que me salvou. Eu e você precisa caminhar com certeza da nossa salvação, porque tem dois erros aqui. O pecado, ele faz duas coisas, e eu já encerro aqui. 3 coisas o pecado faz, que a gente vê nesse texto. Primeiro, o pecado nos engana. O pecado nos engana. A gente sempre acha que vai se dar bem no pecado, irmão. Sempre acha. Sempre acha. O pecado engana a nós mesmos. Engana a nós mesmos. Quando a gente diz: não, eu não tenho pecado. Você viu o que ele disse? Quem disse que fala que não tem pecado está mentindo. E está enganando primeiramente quem? Nós mesmos. Enganamos a nós mesmos, enganamos os outros. Por quê? Porque por causa do pecado, você sabe por que você está tendo atrito com as pessoas? Por causa do pecado, irmão. É o pecado que está interferindo nas nossas relações. É o pecado que está fazendo a gente brigar. É o pecado que está nos dividindo. É o pecado que há em nós, que tem feito com que eu queira lucrar sobre você, ou queira te usar. É o pecado que interfere nas nossas relações. Então o pecado, ele engana nós mesmos, engana os nossos relacionamentos, e o pecado também chama Deus de mentiroso, quando nós dizemos que não temos pecado. Mas, louvado seja Deus, que o Jesus que foi 100% homem, 100% Deus, morreu para os nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para que nós possamos viver na luz, e vivendo na luz, possamos ter comunhão uns com os outros e com Deus. Deus, Ele brilha, Jesus brilha nas nossas vidas, não para nos dar uma vida bios simplesmente, plena, mas para nos dar uma vida zoe, que nos projeta para a eternidade. Ele veio para nos salvar. Talvez a tristeza que você tem vivido seja por causa de uma vida biológica, e o seu coração ainda não está em Cristo. Eu te convido, conheça o Cristo, Cristo homem, o Cristo de Nazaré,
O Cristo que foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou e está nos céus. Cristo que Deus escolheu através da sua justiça e fidelidade perdoar os nossos pecados, para que nele possamos ter salvação e certeza da vida eterna. Aleluia!